No dia 31 de outubro de 2021, policiais rodoviários federais e policiais militares invadiram 2 sítios na zona rural de Varginha, em Minas Gerais. Eles estavam atrás de uma quadrilha que planejava atacar a cidade e realizaram um assalto de grandes proporções. Todos os 26 bandidos foram mortos. O Fantástico conseguiu acesso com exclusividade a vídeos e áudios da investigação da PF sobre a operação. O inquérito conclui: o objetivo dos policiais era executar os criminosos. No segundo semestre de 2021, a Polícia Federal, a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal trabalhavam com a informação de que a cidade de Varginha, no interior de Minas, seria alvo de um mega assalto realizado por bandidos do chamado Novo Cangaço, grupos criminosos fortemente armados que roubam bancos, transportadoras de valores e aterrorizam cidades do interior. Depois de meses trocando informações, agentes da Polícia Rodoviária Federal e do BOP de Minas Gerais realizaram uma operação contra essa quadrilha. A Polícia Federal diz que não foi avisada. 26 bandidos morreram, segundo a PRF e a PM, na troca de tiros com os policiais, em 2 sítios na área rural. Nenhum agente ficou ferido. Entre os mortos estavam os irmãos Zaqueu e Isaac Xavier Ribeiro, que, segundo as autoridades, seriam membros do grupo criminoso PCC. Os peritos criminais da Polícia Federal foram os responsáveis por analisar os locais após a operação. Um trabalho que durou mais de 2 anos e que envolveu mais de 50 peritos. O Fantástico teve acesso exclusivo a vídeos, simulações em 3D e áudios dessa investigação. O que você vai ver agora são informações que constam em mais de 1.500 páginas de laudos e relatórios da PF sobre o que teria acontecido no início da manhã do dia 31 de outubro de 2021. Diz o documento: por volta das 5 horas da manhã, ao alvorecer, iniciam-se as manobras de entrada. Primeiramente, uma caminhonete da PRF derruba o portão principal do sítio. Logo após, a equipe tática inicia a entrada no perímetro, alvejando as janelas frontais. Fração da tropa caminha até a entrada principal e arromba a porta da sala. Um grupo adentra o imóvel e inicia a visualização dos que ali estavam. Todos foram alvejados. O relatório continua. A equipe policial progride rumo aos quartos do térreo e ali elimina quem lá estava. Os suspeitos que ganharam a cozinha e já rumavam para a porta de acesso à piscina foram baleados. Parte do grupo de policiais inicia a subida aos andares superiores. Há quem se mantenha nos quartos. Há quem se esconda no banheiro. Há quem vai para a varanda. Todos são alvejados. O texto descreve ainda: uns poucos conseguem ganhar o telhado, buscando os fundos do sítio. A disposição de tropa do BOP, no meio do mato, se encarrega de também neles atirar. Quem chega ao sítio vizinho ou aos fundos do sítio 1 também é morto. Era assim que estava o local quando os peritos da PF chegaram, horas depois da operação. Para a perícia, todas essas roupas e objetos no chão foram colocados após o confronto pelos policiais para dificultar o trabalho dos peritos. As roupas dobradas ainda, né? E os objetos recolhidos foram separados, indicando onde estavam dentro da casa. O material passou por diversos testes no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal em Brasília. Os peritos também encontraram ao todo 310 cápsulas de balas, mas desse total, apenas 20 foram disparadas pelas armas dos bandidos. Pelo computador, a Polícia Federal recriou o local do confronto e mostrou onde estavam os policiais no momento em que atiravam contra os criminosos. Os peritos reconstruíram mais de 200 trajetórias de tiros. Para a Polícia Federal, alguns tiros atribuídos aos bandidos foram, na verdade, forjados. Disparos efetuados pelos policiais após a operação, usando as armas da quadrilha, para simular resistência que nunca existiu. Ao analisar o ângulo da marca de um dos tiros, supostamente dado pelos bandidos nesse muro, foi possível determinar onde o atirador estava. Porém, não foi encontrado nenhum tiro dos policiais para aquela direção.
190, qual a sua emergência? PRF em Varginha, área de chácara aqui, dominando a chácara onde estava um bando de novo cangaço. Para a PF, ligações feitas para o Disque Denúncia também indicam que os policiais forjaram a situação. Essa ligação foi feita por um policial rodoviário federal para avisar a polícia militar do local sobre o que estaria acontecendo. E só para avisar que quando a PM aparecer, a PRF não está naquele uniforme azul. A PRF está de multicam, camuflado, junto com o BOP de Minas, beleza? Ok. Os caras iam meter o assalto à banca amanhã. Estamos dominando aqui. Ok. Porém, 1 minuto depois, o Disque Denúncia recebeu uma outra ligação. Desta vez, feita por um morador da região. 190, qual a sua emergência? Está numa barulhada, começou agora às 5 horas da manhã, não está parando. Não sei se você está ouvindo, olha. A Polícia Federal acredita que os tiros ouvidos nessa ligação eram dos disparos feitos pelos policiais para simular um confronto. Você começou às 5 horas da manhã e não para. Outro ponto chamou a atenção dos peritos. Nenhum corpo foi encontrado no local. Em depoimentos, os policiais que participaram da ação disseram que prestaram os primeiros socorros aos bandidos depois do confronto e que carregaram os feridos em caminhonetes para centros médicos da região. Câmeras de segurança de um hospital e de uma UPA registraram o momento em que os policiais chegaram. Para a PF, as imagens não deixam dúvidas que os bandidos já estavam mortos. O relatório da PF diz que via-se policial sentado sobre os corpos, em condição incompatível com eventual prestação de socorro. Em outro momento, podemos ver que um policial levanta a câmera de segurança. A câmera permaneceu assim por mais de 6 horas. E quando outra pessoa corrige a posição do equipamento, o local já está lotado de sacos com corpos. Outro trabalho da perícia foi um estudo médico-legal detalhado das lesões encontradas em todos os corpos dos bandidos. Diversos mortos apresentavam as chamadas lesões de defesa, que é quando a vítima está vendo o agressor e tenta apenas se proteger. E também está no relatório da PF. Dos 26 mortos, 17 apresentavam pelo menos uma lesão póstero-anterior, o que significa que levaram tiros pelas costas. Os peritos passaram 10 dias analisando os locais da ação, realizando diversos testes de balística, microvestígios e até de DNA. Assim, conseguiram indicar milimetricamente onde estavam 12 corpos. Um dos bandidos mortos dentro da casa era Gleison Fernando da Silva Moraes. Ele seria um dos mentores do assalto. Mas segundo a PF, Gleison não estava com os bandidos na hora da operação. Ele tinha sido capturado por agentes da Polícia Rodoviária Federal um dia antes, quando estava a caminho do sítio que servia de base para a quadrilha. Imagens das câmeras de segurança de um posto de gasolina em Minas Gerais mostram o momento em que Gleison e outro homem são abordados por agentes da Polícia Rodoviária Federal. O outro homem do vídeo é Francinaldo Araújo da Silva. Ele era motorista de caminhão e seria o responsável por transportar o dinheiro obtido no assalto. Os dois são colocados dentro de um carro. A investigação da PF diz que Francinaldo teria sido morto no caminho entre o posto e o sítio. E os exames no corpo de Gleison revelam que ele foi torturado para confirmar a localização e revelar os detalhes do sítio, quantos bandidos estavam no local e que tipo de armamento portavam. Exames realizados pelos peritos no local apontam que Gleison foi morto dentro do sítio, após os policiais já terem realizado toda a ação. A Polícia Federal pediu o indiciamento de 22 policiais rodoviários federais e 16 policiais militares. Eles podem responder pelos crimes de homicídio, fraude processual e tortura. Por nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que durante essa ocorrência, um farto armamento foi apreendido: metralhadora .50, fuzis de grosso calibre, pistolas, dezenas de quilos de explosivos e grande quantidade de carregadores e de munições.
Destaca também o compromisso com os limites constitucionais, a defesa do Estado Democrático de Direito e que colabora com os órgãos competentes para esclarecimento de todos os aspectos da ocorrência. A defesa dos policiais rodoviários federais indiciados repudia as conclusões do inquérito policial e informa que todos os PRFs estão conscientes da lisura de seus atos e cumpriram sua missão de proteger os interesses maiores da sociedade brasileira. A Polícia Militar, por nota, informa que acompanha o caso e não se manifestará sobre inquérito que tramita sob sigilo. Já a Defensoria Pública de Minas Gerais, que atua na defesa dos PMs indiciados, repudia as conclusões adotadas no inquérito da Polícia Federal e diz ainda que não houve o encerramento das investigações, em especial das contraperícias, uma vez que o relatório da PF contraria as conclusões das investigações realizadas pela Autoridade Judiciária Militar e de outras instituições. E a Polícia Federal informou que o inquérito foi encaminhado à Justiça e, como o caso ainda não foi encerrado, não vai se manifestar. Outra prova apresentada no relatório da Polícia Federal foram esses vídeos feitos por drones que mostram os 2 sítios usados pelos bandidos. Os vídeos foram gravados pela Polícia Rodoviária Federal antes da operação, o que mostra, segundo a PF, que toda a ação foi premeditada. E como diz o relatório, por tudo quanto até aqui apurado, não restam dúvidas. Todos que ingressaram nas edificações e seus perímetros mais próximos queriam o resultado morte para todos que ali estavam.